Vamos falar hoje sobre alquimia no processo terapêutico. E para falar sobre isso, eu convidei a minha amiga do coração, a Yara. Yara, eu gostaria que você se apresentasse. Meu nome é Yara Cândida Chalela Genovese, eu sou psicóloga desde 1971, eu fiz Sede Sapiense, que é da São Paulo, continuei estudando, fiz outros cursos, mestrados, especializações, hoje eu estou coordenadora do curso de Psicologia na Universidade Católica de Santos. Gosto de alquimia e gosto muito da sua vida. E é absolutamente recíproco há muito tempo. Muitas décadas, né? Isso, há muitas décadas. Tá bom. Então, eu gostaria de saber de você como foi que a alquimia chega na sua vida. Se ela começa lá na infância, quando é que você começa a entrar em contato com esse tema tão especial? Quando eu era criança, eu era muito mexilhona, mexia em tudo. Minha mãe resolveu separar na minha casa, que era grande, um quarto, para eu fazer as minhas coisas. E eu ganhei de presente um laboratório químico da Estrela, onde havia lá algumas coisas que a gente poderia fazer, certo? Umas tiras que você misturava, pingava um númerozinho lá que tinha, a tira mudava de cor. Eu achei aquilo fascinante. Eu gostava demais dessa linha. Eu sempre fui muito bem em ciências. E depois, mais tarde, eu ganhei um polióptico, que era um conjunto, uma caixa grande com um conjunto de lentes, uma coisa assim, brinquedos que eu acho que não existem mais, né? Mas, de qualquer maneira, aquilo tudo me divertia muito e eu comecei a pensar de como as coisas se mudam, se modificam. No curso normal, eu entrei em contato com a disciplina de psicologia e me apaixonei, e foi isso que eu resolvi fazer, que faço até hoje, pretendo continuar fazendo. Então, a alquimia, para mim, ela tem uma lembrança gostosa desse brinquedo de infância, mas ela tem uma lembrança importante também do dia a dia no consultório, onde o que nós trabalhamos, basicamente, é com a mudança de energia. O que nós trabalhamos é com a transformação interior. Eu fazia um curso com o Peter Sanders, que me falou, na ocasião, há muitos anos atrás, sobre o segredo da flor de ouro, do Jung. Comprei o livro, fui ler, entendi até a página 3, né? Mas me encantei. E resolvi que era isto que eu queria estudar. Então, Yara, e o que é isso, alquimia? Bom, a alquimia foi uma tradição muito antiga, precursora da química. Lavoisier foi alquimista antes de fundar, digamos assim, a química. E ela era um estudo todo que era projetado na matéria. Ela era um estudo que, aparentemente, para quem é de fora, estava tentando mudar a matéria. Na Idade Média, que é onde a gente tem mais textos, né? Eles estavam buscando a alquimia médica, a panaceia universal, a cura para todas as doenças, a pedra filosofal, que seria, na verdade, um lapis philosophorum, que nome lindo, né? Certo? Ou seja, que transmutasse tudo em ouro e que, ao mesmo tempo, essa alquimia tinha, então, 4 objetivos, né? Primeiro, logicamente, transmutar metais inferiores em metais mais preciosos. Pegar uma substância chamada vil e fazer com que essa substância, através de vários procedimentos, como esfriar, esquentar, cozinhar, deixar apodrecer, cindir, reunir, e tudo isso iria fazer com que essa substância melhorasse. Porque o que o alquimista queria era libertar a ânima que estava presa no mundo, ele queria libertar a energia. O outro objetivo era encontrar esse elixir, né, que eles chamavam de elixir da longa vida, elixir da saúde, da felicidade, da juventude, que é mais ou menos muito o que a gente está fazendo, procurando um elixir hoje, né? Uma coisa que faz a gente se sentir vivo, jovem, vibrante, etc. A outra coisa era que eles queriam criar
E eles criavam uma ideia, né, de um homúnculo. O que era esse homúnculo? Era um homem pequenininho, certo? Mas que era um homem completo. E o que é este homem completo? Né? Que homem é esse? Jung diz, é uma aberração, porque é um homem que tem dois sexos, certo? Não é um hermafrodito, é um indivíduo completo. Ele tem uma cabeça masculina, uma cabeça feminina, ele tem órgãos masculinos, ele tem órgãos femininos, e ele é inteiro. Essa ideia da inteireza, da integração, da individuação, já estava lá, certo? E, claro, tinha uma parte da alquimia, digamos, mais objetiva, mais extrovertida, que pensava no enriquecimento da realeza, que eventualmente protegia discretamente os alquimistas, né? A metáfora toda é assim, é a mudança da energia. A alquimia se trata de mudança de energia. Só que essa mudança de energia, como energia e matéria é um todo e é uma sequência, matéria e energia concentrada num campo, diz Einstein, essa mudança de energia, ela tem a ver com mudanças materiais. Né? E tem a ver com uma coisa que os alquimistas falavam muito, que era tudo deo concedente, se Deus deixar. Quando Deus quer, não há o que impeça. Então, a ideia da alquimia é essa, né? Por que a alquimia, então, me encanta? Porque ela é uma obra. Ela não é um campo de transformação do universo, mas ela é uma obra. É um processo, é um trabalho longo, exige paciência, atenção, sabe? E um trabalho psíquico. Eu sempre peço para o meu paciente em casa desenhar figuras representativas deste trabalho quando elas aparecem. Elas aparecem muito em sonhos, principalmente no seguinte sentido. O Edinger fala muito na Anatomia da Psique sobre as operações alquímicas. Eu gosto muito desse texto, porque essas operações alquímicas aparecem em sonho. A operação de lavar, a operação de secar, a operação de concentrar, a operação de diluir, a operação de sublimar, a operação de queimar. E a gente precisa entender o que está sendo aí lavado, queimado, né? Colorido, etc. Então, existem algumas coisas que eu gosto de ouvir, ou de ler e de estudar, que são esses portadores de tantas informações concentradas, né? Porque no momento que você está falando sobre verbos simples de ação, né? Cozer, queimar, cortar, lavar, né? Todos esses verbos que estão no nosso cotidiano e que são nada, né? Só que este nada ganha a partir dessa capacidade nossa de ler de forma diferente, entrar em contato com esse outro universo de pensamento, eles ganham uma outra dimensão muito maior do que a gente até suspeita e que vai além daquilo que a gente pode até pensar. Com certeza, Sueli. Tanto é que esse era o conceito que eles tinham da prima matéria, daquela substância que ninguém dá o menor valor, né? E que, de repente, ela contém em si um pouco da pedra filosofal, desse lápis filosofal precioso. E é ela que vai servir como fio condutor, como, por exemplo, na tipologia junguiana, a nossa função inferior. Então, e o que significa a tal da função inferior em termos da tipologia? Significa aquela instância que em nós permanece e sempre permanecerá pelo menos uma parte inconsciente. Dificilmente nós vamos conseguir chegar a conhecer completamente essa nossa função inferior. Isso significa que algo nosso está conectado com algo que a gente não suspeita que seja do tamanho que é, porque o nosso inconsciente não é só pessoal, ele é um inconsciente coletivo, que a gente poderia dizer que ele é um inconsciente cósmico.
que ele não é só do tamanho da Terra, mas ele é do tamanho do cosmos. Então, assim, quando a gente se coloca na devida posição de um ser que tem um nada de consciência conectado a um tudo de inconsciente coletivo, nós mudamos um pouco essa nossa visão absolutamente egóica que nós temos de nos acharmos o centro do sistema solar, coisa que já aconteceu lá atrás. A gente achava mesmo que a Terra era o centro de todo o sistema. Os alquimistas achavam isso, certo? Eles eram dessa época. Tanto é que eles acreditavam que conforme os planetas, eram 7 na opinião deles, conforme os planetas giravam em torno da Terra, eles fossem deixando cair partículas que acabavam virando elementos da Terra. E, cientificamente, eles tinham conhecimento da época. Certo? Conhecimento da ciência da época, para a qual eles contribuíram muitíssimo, hein? Desde a Mesopotâmia até a Europa da Idade Média, os alquimistas contribuíram muito para o conhecimento que depois resultou na química. Mas eles também acreditavam nisso. Agora, os golpes no nosso narcisismo, né, eles não terminaram com a posição psicanalítica que conta que o ego não é o senhor da sua própria casa. Eles continuaram quando o ego não é o senhor da sua própria casa e o inconsciente individual não é o senhor da psicodinâmica pessoal. Uma experiência alquímica que eu vivi, assim, o tempo todo em que eu fiz o doutorado, eu fiz na Paulista de Medicina, e lá os departamentos não ficam no mesmo prédio, você atravessa ruas. E você passeou bastante por lá, hein? Isso, e eu andava muito. E a ideia do andar me vinha muito aquela ideia do químico que segue os passos da natureza, mesmo que ele não enxergue, o seu inconsciente sabe exatamente qual é o caminho. Cada etapa de uma tese, ela é um processo alquímico. Por exemplo, para empreender esse trabalho, você escolheu uma prima matéria, você escolheu uma questão, você escolheu um tema. Esse tema foi relevante para você, relevante socialmente, relevante cientificamente e muito específico. Foi em cima deste tema, que era no momento algo que não tinha valor, que você foi criando atividades e operações e pesquisas e estudos, e você foi desmembrando, foi selecionando, foi transformando até chegar, finalmente, numa consideração final, numa conclusão. Então, é brilhante a analogia sua. E, na verdade, Ara, eu consegui coisas muito incríveis. Eu cheguei à conclusão de que os pacientes portadores de um vício, como, por exemplo, o uso da cocaína, não se beneficiam com a terapia de palavra e que eles precisam da terapia de técnicas expressivas. Eu acredito nisso. E tem um motivo para acreditar. O que é você ficar no processo verbal? Você fica num processo cortical, você fica num processo, no máximo, de associação entre significantes e significados. Mas cadê a imagem? Cadê a raiz? Cadê aquele elemento energético que fica faltando ali, certo? E que você tem condições de trazer? Porque quando você fica no processo de significante e significado, que é aquela estruturação psicanalítica tradicional da terapia do discurso, certo? Você fecha de uma forma tal que você permite uma série de manipulações, mas quando você chega naquele contato entre a palavra e a imagem, que vem com aquela força, você chega no símbolo. Você chega na melhor maneira possível de você nomear um desconhecido, um elemento desconhecido. Aí a função transcendente entra em cena.
E nesta cena que a função transcendente nos permite acessar, você tem a realidade da psique, que muitas vezes não conflui com a realidade do discurso. O conjunto de conhecimento alquímico contém dentro dele todo o conjunto de simbólico que se ajusta a uma compreensão muito mais ampla daquilo que é a simples matéria, que é justamente a obra alquímica, que é o ouro encoberto pela matéria e que precisa ser desvelado para que ele possa subir como a alma. Aí eu me lembro, Yara, sempre, muito, daquelas aulas que eu assisti com você sobre o Rosário Filosofórum, né? Porque, de uma certa forma, nós estamos falando isso, né? Do encontro, do conêuncio e de como isso faz a alma, só que a alma tem que subir, mas ela também deve descer de novo. E ela desce úmida, né? Ela desce pela via úmida. Transformada, mas ela pode errar, né, de caminho e trazer a morte. E essas figuras do Rosário, elas trazem uma coisa muito importante, porque elas trazem sempre a ideia da conjunção, da conjunção, que se for tomada ao pé da letra, fica como conjunção carnal, né? Mas se você lembrar de uma figura do Rosário, em que os dois tocam, mas através uma flor, as flores tocam, você vai entender por que o Jung, inclusive, transcendia a ideia da transferência como uma transferência erótica. Porque a gente tem que entender que essas relações sexuais apresentadas na alquimia era a forma como eles tinham, na ocasião, para falar do encontro de opostos. O Platão tem essa ideia desse ser que era redondo, que continha as duas partes, né? Sim. A parte masculina e a feminina. Ele fala isso no banquete, né? Numa conversa. E aí ele começa a imaginar como seria. E que nós, seres humanos divididos, que só temos uma parte, temos que buscar a outra parte. Mas essa busca da outra parte, na verdade, não é exatamente uma outra pessoa, mas é a outra parte em nós. A nossa outra parte que está no inconsciente e que nós desconhecemos e temos que acessar para conseguir essa unidade. Até porque esse ser redondo original, ele foi partido porque ele era muito arrogante. Ele cometia híbris, ele era descomedido. Então, essa partição, ela serviu, inclusive, para entendermos essa incompletude. Porque, na verdade, quem já se julga muito completo não tem mais o que crescer, né, Silvia? É verdade, com certeza. Outra ideia incrível que existe em relação a esse homúnculo total da alquimia está numa tabuinha que faz parte da Inanna. Então, a Inanna mais Tammuz, eles se deitam numa tabuinha. Ele, que seria o ânimos, fica na parte de cima e ela, que é o feminino, desce para as profundezas da terra. E aí ela faz a dança dos 7 véus. Ela entra em contato com a deusa do fundo da terra, que é a Ereshkigal, que está muito triste. E ela tenta se apresentar, mas ela diz que se ela desceu, ela tem que ser morta. Então, ela é morta. Mas, para que ela pudesse retornar, ela pede para todos os deuses, e ninguém diz que vai buscar ela. Aí ela encontra 2 seres, coisa nenhuma, 2 inúteis, 2 indivíduos que surgiram da sujeira debaixo da unha do deus Enlil.
Nossa. Eles disseram que eles iriam resgatar. E aí eles se compadecem da dor da Erixkigal. E aí, por ela ter sido acolhida, ela faz um trato, que ela vai poder subir 6 meses, mas ele desce 6 meses. Então, é a mesma coisa que as duas polaridades yin e yang que a gente tem na China. Interessante, Sueli, olha. Mas então, falando das fases da alquimia, então, a primeira Sim, as fases da alquimia. Vem o caos. Então, é a negreza. O sujeito está perdido, nada tem valor, ele não tem valor, ele não consegue ver valores na vida e ele está sofrendo. Nessa fase, o Jung associa na terapia com a fase da confissão. Então, o indivíduo ele está confessando coisas. Muitas vezes ele está confessando para ele, né? Certo? Mas essa confissão implica em quê? Num interlocutor que sustente a angústia dele, que ele tenha um setting, que ele tenha um timing, que ele tenha tempo para se confessar, ninguém apresse muito. Conforme vai chegando na fase do esclarecimento, ele vai passando para albedo. Então, o que é isso, né? Ele vai lavando a alma, não tem a pessoa que diz que foi... Cheguei na sessão, lavei a alma. Vai lavando a alma, né? Às vezes lava com choro, às vezes lava com outras coisas. Na próxima fase, ele já transforma aquela energia lunar por uma energia solar, por isso a ideia do amarelo citrinina, tá certo? Então, a luz vem, a luz passa a ser uma luz solar, ele começa a raciocinar e ele vai poder fazer um trabalho agora de autoeducação. Ele vai começar a olhar exatamente assim, o que ele faz, o que ele não faz, o que ele deixa que façam com ele, o que ele não permite que façam com ele. E ele vai ter, então, essa iluminação. Só que isso é muito bonito. Se não encarnar, não virar vida, se tiver sangue, se não ficar vermelho, aí não funciona. E essa ideia, então, sangue da vida, do vermelho, da vibração, da transformação, é que pode fazer com que essa pessoa encontre para si aquilo que vai ter o valor de uma pedra filosofal, de uma sabedoria, e um encontro que não é nada mais, nada menos do que encontrar o significado da vida. Isso diminui a ansiedade, isso trabalha contra a depressão, porque você sabe que depressão e atuação são incompatíveis. Então, quando ele está trabalhando, fazendo processos, quando ele está operando alguma coisa em si mesmo, e nesse ponto as técnicas projetivas são maravilhosas, isso diminui a força do processo depressivo, que leva à inércia, né? Tá? Então, eu vejo que a alquimia hoje ela está mais do que nunca importante, porque nesse momento que nós estamos vivendo, as pessoas não têm mais, ou não têm por enquanto, aquela possibilidade exagerada de fugir através da extroversão. Então, o processo de introversão, ele se faz necessário. E dentro desse processo de introversão, então, aqueles indivíduos ali que não tinham valor nenhum, que eram coisa nenhuma, podem ajudar a trazer a alma do inferno, certo? É maravilhoso. Então, assim, eu também sou muito apaixonada pela mitologia, né? Assim, quer dizer, todas essas técnicas expressivas, elas vão ajudando, uma ajuda a outra a dar para a gente essa compreensão que fica cada vez mais clara e a gente pode transitar. E aí, uma hora você está falando em mitologia, você passa para a alquimia e você passa para o desenho, que era uma coisa que o Jung utilizava com os pacientes. Bastante. Pacientes deprimidos que vinham com desenhos muito escuros, eu usei aquarela ou guache diluída em água e pedi para eles passarem por cima. E fez uma diferença nas pessoas, porque elas começaram a ver na prática, no concreto, ali, o clareamento de algumas coisas. Então, parece que não,
Mas essa noção de energia ligada à matéria, essa possibilidade de modificação da matéria, no sentido de modificar a energia, esse clareamento, esse esclarecimento, esse branqueamento ao dedo, são reais. As séries, na época que ela foi minha orientadora, ela fazia uma referência sobre um texto que diz o seguinte, que quando o arroz esquece de crescer, é importante que o agricultor conte para ele que ele pode desabrochar em planta outra vez. Então, quando você fala, como eu posso clarear esse desenho tão escuro? Você está ajudando ele a despertar a possibilidade que estava adormecida. É maravilhoso. E eu gostaria que você me dissesse qual é o endereço para as pessoas entrarem em contato com você. Eu tenho um site que ainda está em construção, chamado Yara Chalela, tudo pequenininho junto, psicologia.com.br. E o WhatsApp? É 13 99753 0021. E-mail chalela, CHALELAY, @uol.com.br. Yara, eu quero agradecer muito a sua entrevista. Eu é que tenho que agradecer muito, gratidão. Mas gratidão aqui é dos dois lados, então. Eu agradeço a oportunidade, foi sempre, como sempre, um prazer. Muito bom estar com você e fico à disposição. Então, agradeço demais e espero que todos tenham gostado da entrevista. Curtam o nosso vídeo, se inscrevam no nosso canal e aguardem as nossas próximas entrevistas. Até lá!